Olá, boa tarde, estudantes do primeiro ano. Bem-vindos, bem-vindas a esta aula de Tecnologia e Inovação. Eu sou o professor Joelson. Estamos juntos nesta tarde para uma aula de Tecnologia e Inovação em que vamos retomar atividades, habilidades, conhecimentos com os quais já tivemos contato, já aprendemos sobre aquilo que trataremos nessa aula. Mas vamos olhar novamente para esses conhecimentos, para essas técnicas, para essas possibilidades e poderemos nos aprofundar, fazer outras reflexões e sobre o que será esta aula de tecnologia e inovação. Para isso eu quero convidá-los para que leiam comigo na tela o título da aula. Professores, do meu lado direito, acompanham aquilo que vocês escreverem no chat. Participem. Bom, na tela eu apresento o título Retomada Janela Mágica, nossa segunda semana de retomada com esta janela mágica. E para olhar pela janela tem o Renato, intérprete de Libras, nessa tarde comigo. Vamos olhar pela janela, Renato, bem-vindo. Bom, para retomar o nosso trabalho com esta janela mágica, pois assim é o título, vocês percebem a tela escurecendo, já abri minha janelinha mágica e botei a carinha, estou olhando o que vocês estão fazendo, como estão participando desta aula. Não é uma janela comum, é uma janela mágica. Vamos às habilidades e objetivo? É a situação de aprendizagem número 4. Janela mágica. As habilidades são construir objetos, usando materiais não estruturados de marcenarias, entre outros, e descrever e representar por meio da estruturação, passo a passo, as ações do cotidiano. Qual é o objetivo? Criar maquetes, modelos ou desenhos que ilustrem o que gostariam de ver da sua janela mágica, até as próprias janelas, em diferentes formatos, envolvendo ou não o uso de tecnologias digitais. A página no material do currículo em ação é a 82. E como eu iniciei dizendo que esta é uma aula de retomada, eu devo dizer aqui que é uma retomada de uma série de aulas. Por exemplo, tem 3 aulas em que desenvolvemos uma atividade com a janela mágica. As aulas tinham o título Janela Mágica, Olhar, Janela Mágica, Fazer, Janela Mágica, Conferir. 3 aulas. Depois, tivemos 2 aulas de teatro de sombras, pois traremos essas sombras que contam histórias, essas sombras que também são recursos para narrativas. Podemos contar histórias com o teatro de sombras. E nesta situação de aprendizagem sobre teatro de sombras, tivemos uma aula cujo título era Teatro de Sombras, Preparar e Teatro de Sombras, Apresentar. A gente vai rever aqui uma janela mágica no teatro de sombras. E como acontecerá isso? Ora, o Joaquim vai nos ajudar. Joaquim pode chegar e dizer algo para nós, comunique algo para os estudantes nessa tarde. Eu quero ver a participação dos professores no chat logo mais. Podem escrever, que acompanharei aquilo que vocês escreverem. O Joaquim se move na tela e certamente vai iluminar também a tela com aquilo que deveremos saber no início dessa aula. No início dessa aula. Veja o Joaquim com seus superpoderes. Joaquim fala a vocês. Hoje, você deve refletir mais sobre o seu trabalho. As informações sobre o trabalho devem ser registradas na ficha de apresentação do projeto. Vamos lá? Bom, o Joaquim trouxe, neste início de aula, algumas informações, sim, que deverão ser organizadas para esta retomada da janela mágica. Bom, como o Joaquim já disse, eu apresento a vocês a janela. A janela que não é nada mágica, não é, Renato? Tem uma janela comum aí, não é?
Vocês estão vendo a janela e o Renato. Na janela não há nada de mágico. Vamos abri-la. Estou abrindo. Bom, a janela já está completamente aberta. Ah, mas o que tem de novidade nesta janela? É justamente o escuro. É uma janela aberta no escuro, professor? Sim, exatamente. Exatamente. O que eu vejo ao olhar por esta janela? Eu vejo prédios. Prédios. É o que estou escrevendo. Eu vejo prédios. Eu vejo casas. Casas também. O que mais estou vendo? Você pode abrir a sua janela e fazer esse trabalho comigo. Bom, eu vejo prédios, vejo casas, vejo carros, muitos carros no lugar que eu estou. E vejo calçadas também. Carros e calçadas. Asfalto, eu poderia registrar outras palavras aqui também, mas ficarei com essas. Calçadas. Muito bem, tenho aqui registrado. Os prédios, casas, carros e calçadas. Isso é o que eu vejo quando abro a janela. Mas não há nada de mágico nisso. Ah, mas se tornará mágico porque na janela seguinte eu vou registrar aquilo que eu gostaria de ver. Você fez esse trabalho já e confeccionou uma janela com materiais não estruturados, não é mesmo? Seu professor conduziu, sua professora conduziu sua turma e você a confeccionar algo nesse sentido, com materiais não estruturados, não é mesmo? O primeiro ano A da escola Vila Dirce 2, com a professora Simone. Bom, seu professor, sua professora fez esse trabalho e vocês confeccionaram uma janela que se tornou mágica. Bom, isso foi o que eu observei, mas o que eu gostaria de observar, isso é o que eu vejo ao abrir a janela. Mas o que eu gostaria de ver, estudantes, ao abrir a janela, sabe, com esse escurinho que será interrompido pela luz logo mais e pelas sombras, eu gostaria de ver flores, jardins. Então eu vou escrever aqui, flores. Isso é o que eu gostaria de ver. Eu gostaria de ver flores por essa janela. Entre os prédios, entre as casas, na calçada, pequenas jardineiras. Eu gostaria de ver jardins. Jardins. Gostaria de ver plantas. Estou registrando aqui. Flores, jardins, plantas. Verdinhas, floridas. Eu gostaria de ver hortas também, hortaliças, alface, couve, cenoura. Bom, isso é o que eu gostaria de ver. Você pode fazer um exercício também, assim como estou fazendo, abrindo a janela. Eu gostaria de ver flores, jardins e plantas. E, professor, e as sombras nisso tudo? Qual será o momento em que o teatro de sombras aparecerá? Pois você recordou aqui uma situação de aprendizagem em que pensamos em construir uma janela mágica a partir de materiais não estruturados, sucata, caixa, plástico, papelão. E você disse, professor, que nessa aula
teríamos as sombras e a janela. Exatamente. A mágica desta aula vai acontecer por meio das sombras e da luz que vocês observam aí. Da luz que interromperá essa sombra e por meio da silhueta do desenho, não é, de algumas imagens que foram recortadas e coladas em uma varetinha. Então, tudo isso será recurso para a narrativa dessa janela mágica no Teatro de Sombras. Ai, parece que ficou muito confuso e muito difícil. Não, não. Pensamos na janela, naquilo que observamos, depois tivemos outra janela e pensamos naquilo que gostaríamos de observar, gostaríamos de ver. E aqui do meu lado direito eu apresento que não é novidade, eu apenas trago, porque vocês já conhecem, o Teatro de Sombras, a caixinha já conhecida por vocês, me aproximo dela agora. E eu trouxe aqui as formas. Vejam, vou apresentar as formas aqui na frente da tela primeiro, antes da gente ver na sombra. Eu recortei uma imagem, desenhei e recortei uma imagem do que seria o que eu vejo pela janela. Prédios e casas, estão vendo? Prédios e casas. Mas além dos prédios e casas, eu observei também, é possível observar de onde estou. Oi, 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 deixa eu separar as varinhas, deixem-me separar para não acontecer nenhum acidente. Carros. A gente observa os carros aqui. Professora Eliana, boa tarde, que bom que está com sua turma, conosco. Os estudantes da professora Eliana, assim como os da professora Simone, observam os carros que eu consigo ver da minha janela. Talvez sua paisagem seja muito diferente da minha. Mas o que eu gostaria de ver, eu já desenhei e trouxe aqui nas varetinhas. Ó. Trouxe e recortei. Olha o que eu fiz. O que é que eu fiz? Cortei flores, estudantes. Flores e plantas. Olha, uma planta cheia de folhas. E a gente vai observar isso logo mais. Nas sombras, eu estou mostrando para vocês os desenhos que foram recortados e montados em varinhas. Oi, 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 tem mais flores aqui, ó. Não era jardim? Eram jardins que eu queria ver. Meu projeto de janela mágica. Então, eu vou apresentar a minha narrativa com esse projeto de janela mágica. Apresentarei isso e observarei as flores, os jardins, as plantas, as hortas, no Teatro de Sombras. Dessa vez eu não vou confeccionar nada, quer dizer, vou confeccionar, mas não com um material não estruturado que vai resultar em uma janela. Não, não. Vou usar o Teatro de Sombras, que você deve ter feito também com a sua turma, com o seu grupo. Vocês perceberam que eu trouxe as duas situações de aprendizagem com o conhecimento que nós já temos a respeito de transformar objetos e organizar aí um projeto e explicar a intenção do nosso projeto para a narrativa que tem como recurso o Teatro de Sombras. O Teatro de Sombras, que é essa caixa, que tem essa folha leitosa, que pode ser uma folha de seda, ou pode ser uma sacolinha também, leitosa plástica, que utiliza a luz e a interrupção do facho de luz para dar vida aos personagens. E os personagens, e o cenário, e os elementos, eles são criados de que forma? São desenhados, recortados e colados em varetas, como vocês viram aqui. Eu vou apresentar para vocês a minha narrativa e o meu projeto de janela mágica. Vamos lá? Ao abrir a janela de onde estou, eu observo muitos prédios e casas. É um ambiente bonito, urbano, mas eu sinto muita falta, nesse espaço, de observar a natureza, de ver jardins com plantas, pois
entre barulhos de buzinas, vejo muitos carros e motos, engarrafamentos, um carro após o outro, para lá e para cá. No meu projeto de janela mágica, neste teatro de sombras, acrescentei a paisagem já mostrada, ou seja, acrescentei a esta paisagem flores. Ah, sim, pelas calçadas eu encontrei espaços para plantar as flores que podem ser vistas, é o que eu desejo ver e é o que eu inseri no meu projeto. Plantas e flores, que com certeza modificarão essa paisagem observada na janela mágica. Como eu poderia chamar o meu projeto de janela mágica apresentado para vocês aqui no Teatro de Sombras? Viram? Não criei uma janela com objeto. Eu trouxe ideias e refleti sobre essas ideias, sobre as intenções que eu tinha com o recurso do Teatro de Sombras. Eu apresentei esse material de retomada, podemos recordar aqui de duas situações de aprendizagem. Uma em que criamos uma janela mágica e a outra em que trabalhamos com as possibilidades do Teatro de Sombras. O material que vai passar pela tela é o que está presente na página 82 do volume 1, com questões e outras propostas. Na verdade, tudo que está aqui já foi realizado por você, certamente foi realizado no primeiro semestre. O que você escolheu mudar na vista da sua janela, por quê? E quanto ao formato, qual foi escolhido? Por quê? Como foi o processo de criação? O que foi fácil e divertido? O que foi difícil? Por fim, algo te surpreendeu durante a criação do seu projeto? Ele ficou parecido com o que você imaginou no início? Bom, durante a criação do projeto, vocês perceberam a possibilidade, se é que não haviam pensado nisso antes, de apresentar um projeto. Ideias organizadas por meio do Teatro de Sombras. Você pode fazer isso também. De acordo com o material, com a página 82, você criou uma ficha de informações conforme um modelo sugerido, não é? Então, você deveria preencher e organizar essa ficha com as informações que foram orientadas aí pelas questões. Vejam na tela seguinte. Esta ficha nos ajuda a pensar em um nome para o projeto. O nome do meu projeto poderia ser Janela de Sombras. Ou, pense você, como chamaria o meu projeto? Eu misturei uma janela com a possibilidade de mostrar ideias por meio das sombras. Você pode criar nomes de acordo com o seu projeto. E aí você tem outras questões que nortearão o projeto. Bom, nossa aula está no minuto final e eu devo apresentar aqui, tem a ilustração do material com uma janela feita de papelão, mas o mural do primeiro ano apresenta justamente, vejam, recordar, refletimos sobre os projetos de janela mágica no Teatro de Sombras. É hora de se despedir, você que acompanha esta aula, você que acompanha pela TV Educação. Bom, digo meu tchau, mas devo deixar aqui a tela de avaliação e o link. Você que acompanha pelo aplicativo, permaneça comigo para um momento de interação. Será um momento com as janelas mágicas abertas para as sombras e para as luzes. Até já!